Você já deve ter ouvido falar no Jack Stripador ou até mesmo no Maníaco do Parque, certo? Contudo, esses assassinos em série são bem modestos contra o número e método dos assassinatos dos 10 maiores serial killers da história. Apesar da aparência inofensiva deles, são verdadeiros psicopatas com alto nível de periculosidade. Seus feitos não são bons para a sociedade, mas ficaram na história como os assassinos que diretamente mais mataram pessoas no mundo. Está preparado para o canal Sinistro. Os 10 maiores serial killers da história. 10º lugar, Harold Shipman. Esse médico inglês matava suas vítimas através de aplicação de doses letais de dicetilmorfina, ou heroína como é mais conhecido fora dos hospitais. Shipman foi acusado e condenado à prisão perpétua em julgamento realizado no ano de 2000, por ter matado 15 pessoas. Porém, um novo inquérito aberto pela polícia britânica após o seu julgamento ligam o médico diretamente a outros 250 casos, mas o detetive acha que esse número pode ser ainda maior, vistos mais de 2.500 depoimentos dados e da análise de 270 mil páginas de evidências. 9º lugar, Dr. Henry. Holmes ou Herman é o primeiro serial killer americano que se tem notícias. Ele matava suas vítimas em um castelo, que na verdade era um hotel construído com o propósito especial de acomodar os seus hábitos homicidas. No local ocorreram pelo menos 27 assassinatos, porém as autoridades suspeitam que esse número seja ainda maior, ou seja, ultrapasse 200 pessoas. 8º lugar, Yang Xinyai. O chinês Xinyai ficou conhecido internacionalmente pelo apelido de Monster Killer. Seus atos eram realizados durante a noite quando invadia as casas, e desta forma matou 65 pessoas e estrupou 23, principalmente entre os anos de 1990 e 2003. Yang Xinyai foi condenado por 67 crimes, sendo que foi executado em 2004 pelas autoridades. 7º lugar, Gary Ridgway. Preso em 2001, o americano Gary foi condenado por ter matado 48 mulheres entre os anos de 1980 e 1990. Contudo, perante o juízo, o próprio serial killer confessou que o número correto de assassinatos eram de 71 pessoas. Seu julgamento ocorreu em 2003, sendo que sua condenação é de 48 prisões perpétuas, sem a possibilidade de liberdade condicional, assim como uma sentença adicional de 10 anos por cada vítima, por ter alterado evidências. 6º lugar, Pedro Rodrigues Filho. Seu primeiro assassinato ocorreu quando tinha apenas 14 anos de idade e atuou principalmente nos estados de Minas Gerais e Goiás entre as décadas de 1960 e 1970. Pedrinho Matador, como era conhecido por todos, era praticamente um justiceiro brasileiro, pelo fato que uma grande quantidade de suas vítimas eram criminosos. Foi preso em maio de 1973 e, mesmo atrás das grades, matou 47 colegas de cárcere. Sua sentença foi de 126 anos de prisão, mas como a lei brasileira não permite que um preso fique atrás das grades por mais de 30 anos, foi liberado em 2007. Poderia ter sido liberado em 2003, mas as mortes dentro do presídio adiaram um pouco essa data. Porém, Pedrinho Matador está preso novamente desde 2011 por ter participado de 6 motins e um cárcere privado na época que estava preso. Nunca se soube ao certo o número de vítimas, comprovadamente são 75, mas a polícia estima em mais de 100 mortes. 5º lugar, Daniel Barbosa. O serial killer Daniel Barbosa é colombiano e sua primeira passagem pelas grades aconteceu em 1964, onde foi condenado por abusar de 10 mulheres. 8 anos depois foi liberado e foi a partir deste ponto que passou a ser ainda mais amedrontador e se tornou conhecido como El Sádico, pois entre os anos de 1984 e 1986 ele mesmo admitiu ter matado 71 garotas e mulheres, porém a polícia colombiana estima que esse número deva ultrapassar a marca de 150 mortes. 4º lugar, Elizabeth.
Se os homens são serial killers, o que as mulheres são? A mais famosa e amedrontadora é Elizabeth, que foi acusada pela corte húngara de torturar e matar 80 garotas, contudo com a ajuda de outras 4 pessoas. Porém, o registro confirma que mais de 650 cabeças foram decapitadas por sua culpa, ou seja, por seu próprio pedido. Nunca houve um julgamento real, e a condessa, porém, ela foi submetida a uma espécie de prisão domiciliar na Eslováquia. Terceiro lugar, Pedro Lopes. Colombiano, ficou conhecido pelo apelido de O Monstro de Andes e confessou ter matado 110 meninas no Peru, 100 meninas na Colômbia e mais uma centena no Peru. As vítimas escolhidas eram garotas jovens na faixa de 9 e 12 anos, sendo que Pedro Lopes foi condenado em 1980 e condenado pelos 110 assassinatos das jovens equatorianas em 1983. Atualmente ele está solto nas ruas desde 1998. Segundo lugar, Chug Berham. A história do indiano Chug é um pouco controversa, pois em alguns livros ele é relacionado aos assassinatos de 931 pessoas por estrangulamento, porém alguns autores dão conta que ele teria sido responsável por apenas 125 mortes. Todos os seus crimes foram cometidos entre 1765 e 1840. Primeiro lugar, Luiz Garavito. Le Bestia, como era conhecido popularmente, o colombiano Luiz admitiu perante o juiz ter matado e estrupado mais de 130 jovens garotos durante os anos de 1980. Contudo, a polícia militar colombiana estima este número ultrapassa os 400 assassinatos. Foi preso em 22 de abril de 1999 pela condição de 139 crimes e recebeu uma pena total de 1.853 anos e 9 dias. Porém, assim como a lei brasileira, não poderia ficar preso por mais de 30 anos. Bom galera, espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo sobre os 10 maiores serial killers da história. Não deixe de compartilhar com seus amigos, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E até o próximo vídeo.